A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, esse será salvo e alcançará a sua vitória. Olá, irmãos e irmãs! 7º dia da nossa novena com São Bento. Eu quero convidar você a convidar mais pessoas para estar conosco e a você, junto comigo, permanecer firme nesse propósito de 9 dias, onde estamos no 7º dia da nossa novena. E é claro, com muita fé, a novena que a gente faz para crescer na fé, no ardor espiritual e, claro, pedindo a proteção contra o maligno, o tentador que quer nos tirar da graça, que quer nos tirar da presença de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de oração com a novena de São Bento. E também fazermos na intenção de tantas pessoas, tantas causas, tantos motivos que nos traz aqui. Vamos rezar? Iniciando com a apresentação do nosso tema de hoje. Peguemos o nosso devocionário e neste 7º dia apresentamos a você o tema Nunca se cansar de fazer o bem. Página 65, você que tem o seu devocionário, que nos acompanha, tome o seu devocionário na página 65 e meditemos juntos. Nunca se cansar de fazer o bem. É esse o ensinamento hoje de São Bento para nós. Quem segue a Deus nunca se cansa de seguir suas leis e mandamentos. Elas conduzem a vida sem ocaso. Nosso destino é o céu. É isso, gente. O nosso lugar, o nosso destino é o céu. E para isso é necessário que fazer sempre o bem sem olhar a quem. E sem reclamar de tudo que nós recebemos. É fácil fazer o bem, gente, quando alguém nos faz bem também. Mas é fácil fazer o bem quando alguém nos maltrata, nos rejeita e nos magoa. É fácil? Não. Mas hoje, nesse 7º dia, vem nos dizer: quem segue a Deus nunca se cansa de seguir suas leis e mandamentos. E o Senhor, Ele sempre plantou o amor, porque Deus é amor. Ele sempre fez o bem, sem olhar a quem, para os maus, para os bons, a todos. E é isso que Ele hoje vem nos ensinar. E diz assim: quem o segue não vai se cansar também de fazer o bem. Às vezes, você perdoa uma vez, perdoa 2 vezes, eu já estou cansado. Eu não aguento mais essa situação com fulano, com cicrano, esse problema. Mas olha, se você é seguidor de Cristo, respira fundo, conta até 10 e mais uma vez. Porque a palavra também nos diz perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, ou seja, sempre. O Senhor nos ensina a nunca nos cansarmos de fazer o bem. Seja bom, faça o bem. E agora nós vamos, depois de termos o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as indulgências, ou melhor, sobre a Léxio Divina, a leitura orante da palavra que era feita sempre
pelos monges em orientação de São Bento. Então, ontem falamos bem da oração, hoje dando continuidade ao que era vivenciado nos mosteiros, é vivenciado, deve ser vivenciado nos mosteiros, a regra e a Léxio Divina com São Bento. No seu devocionário ainda, na página 83. Ao lermos a regra escrita por São Bento, percebemos claramente que o santo de Núcia era um grande conhecedor das Sagradas Escrituras. Isto pelo fato de o costumário de 73 capítulos estar repleto de citações da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O Código de Conduta Comunitária para os monges e monjas beneditinos foi escrito por São Bento em Monte Cassino, quando era abade deste importante mosteiro. Ele é fruto de uma meditação que durou anos de experiência do santo. Regra vem do latim regula, e como o nome já diz, serve para regular, equilibrar a vida dos monges que vivem nos mosteiros. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Esta regra de vida, anos mais tarde, acabou por se espalhar por toda a Europa cristã. Monges e monjas construíram diversos mosteiros fundamentados nesta regra, que ensina a união íntima com Deus. Os beneditinos sempre encontraram na Bíblia o centro de suas vidas. A regra de São Bento é uma interpretação das palavras de Cristo contidas nos Evangelhos, como também de seus demais livros. Assim, os monges meditam diariamente sobre o conteúdo dos textos sagrados, tornando-se conhecedores e amigos da palavra, mestres espirituais. São Bento entendeu que ser tocado por Deus exige o entendimento do que Ele quer nos dizer. Ele quer nos falar a todo momento, estar conosco. Isto pode ser possível pela meditação de sua palavra, a Léxio Divina. Trata-se de uma técnica espiritual ensinada de maneira sistemática, dividida em 4 partes. A Léxio Divina, para quem não conhece, hoje nós chamamos de também leitura orante. E são 4 etapas sistemáticas que nós fazemos a Léxio Divina. E aqui nada mais, nada menos o que hoje, através da Léxio Divina, que os monges e monjas fazem, que nós, leigos, cristãos, devemos fazer, nada mais é do que adquirir intimidade com a palavra, com o Evangelho. E quem é o Evangelho? Quem é a palavra? A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus. Então, adquirir intimidade com Jesus é preciso estar com intimidade com o seu Evangelho, que é o próprio Senhor. Então, quais são as 4 técnicas espirituais ensinadas de maneira sistemática no mosteiro por São Bento? Primeiro, fazer a leitura. A leitura, contato direto com o texto bíblico, buscando compreender sua mensagem. Se você ler uma vez, não compreende, você lê segunda, terceira. A leitura é o primeiro contato. Segundo,
meditação. Em cima dessa leitura que você fez, você faz a meditação. Consiste na reflexão do texto lido e compreendido. Terceira, contemplação. Veja, leitura, meditação, contemplação. A contemplação é a busca íntima com Deus, através de sua palavra. É o perguntar-se, o que Deus quer me dizer? Porque a palavra pode ser ouvida por várias pessoas naquele mesmo momento, a mesma palavra, mas é única para cada pessoa. É Deus falando com cada um. Então, ao contemplar, você está buscando a intimidade com Deus através dessa palavra que você leu e meditou. Leu, refletiu, compreendeu e agora contempla e pergunta-se o que Deus quer dizer para mim em particular. E quarta técnica espiritual é a oração. Após a compreensão, a reflexão e o estado contemplativo, o leitor conversa com Deus e no silêncio poderá escutá-lo. Você vai rezar, orar em cima dessa palavra que você leu, que você meditou, que você contemplou. E ao escutar o que Jesus quis falar para você, você reza em cima desta palavra. E ao ficar um pouco em silêncio, você ouvirá o que Deus tem para você. Aí, com essas 4 técnicas, você fez o quê? A Léxio Divina, a leitura orante da palavra. Pode ser um versículo, pode ser um capítulo, você vai começando devagar. Mas através da palavra, através de Jesus' palavra, você vai adquirir essa intimidade tão sonhada por você. Essa intimidade que para muitos é decorar versículos bíblicos e pronunciar. Mas a Léxio Divina não é isso. Decorar até cada um de nós até pode, é só ficar repetindo e gravar onde está aquele versículo, onde está aquele capítulo, o que Jesus fala ali, o que Jesus fala aqui. Não. É o conhecimento da palavra. Mas além desse conhecimento, dessa leitura que você fez dessa palavra, dessa gravação que você fez dessa palavra, você precisa meditar, refletir, compreender o que se passa ali, o contexto. Em seguida, contemplar trazendo para a sua vida, para você, o que Deus quer falar para mim, quer dizer a mim. E, por fim, rezar em cima daquela palavra para ouvir diretamente o Senhor falar. Enfim, no contato com a Bíblia, o monge entende que ela é o livro de onde se pode aprender na escola do serviço do Senhor. É nela que encontraremos os sinais que corrigem os erros, assim como a luz que ilumina os passos a serem dados na vida. Também você pode meditar a Sagrada Escritura utilizando o método da Léxio Divina. Maravilha, né, gente? Não ficou só essa técnica para os monges e monjas. Essa técnica é para todo cristão que quer se tornar íntimo de Jesus, íntimo de sua palavra. Então, diante do tema que de hoje nos traz, nunca se cansar de fazer o bem. Diante da continuação
do que falamos hoje, do que conhecemos hoje um pouco dos monges, dos beneditinos, a prática da Léxio Divina. Você hoje sabe o que é Léxio Divina. Peçamos ao Senhor esta graça, mas antes mesmo de rezarmos o nosso ato de contrição, pedindo perdão por tantas as vezes que deixamos para lá essa intimidade com o Senhor. Façamos o sinal iniciando as orações de nossa novena, 7º dia propriamente dita. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento em que você coloca a mão sobre o seu coração, aproveite e vá pedindo perdão às vezes que você trocou o seu momento de intimidade com o Senhor para fazer qualquer outra coisa que não era estar na presença dele. Peça perdão, se arrependa, reconheça seus pecados e rezemos assim. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. E segurando a sua cruz de mão, seja a cruz do seu texto, seja o crucifixo que você tem na sua casa, mantenha uma cruz na hora de rezar esta oração, ou toda a novena. Iniciemos as orações propriamente ditas com confiança, com fé, na intercessão de São Bento, dizendo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E continuemos em oração com a meditação do nosso salmo de hoje, ainda tomando o nosso devocionário e rezando o salmo de hoje, do 7º dia, que é o salmo 65, 66, que diz assim: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor.
Que lindo esse salmo que termina fazendo Jesus essa declaração a cada um de nós. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. E neste momento, você que está nessa novena desde o primeiro dia, é porque você tem seus pedidos, as suas intenções, as suas preces, os seus impossíveis e confiando na intercessão de São Bento, que te trouxe aqui. Nos voltemos mais uma vez para essa imagem de São Bento. Coloquemos as nossas intenções particulares, as pessoas que nos pedem oração, aquelas por quem nós rezamos nesse momento, e rezemos a oração para alcançar qualquer graça. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa proteção, intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto do corpo como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos agora. Acolhe, São Bento, cada graça, cada prece, cada pedido, cada impossível, cada intenção, cada louvor que os irmãos e irmãs que nos acompanham agora pedem a vossa intercessão. E eu quero colocar a minha. Amém. Obtendo-nos finalmente, para que ao terminar nossas vidas neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a palavra de Deus que nos ajuda a meditar no dia de hoje está em São Marcos, capítulo 4, versículos do 10 ao 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12. 2 versículos apenas. Que diz: quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes sejam perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, dando continuidade ao Evangelho desses dias que nós estamos refletindo, que nos é proposto a meditação. O mistério da missão de Jesus. Aqui, nesta parte, irmãos e irmãs, o uso das parábolas para vós
para os que estão de fora. A vida de fé, como a gente meditava ontem, tem que nos levar para dentro, para a proximidade. A vida de oração vai ajudando a gente a interpretar essa grande parábola que é a vida. Mas Jesus disse para mim, para vocês: foi dado o mistério do reino de Deus para vocês. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não vejam. Para que escutem, mas não compreendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Meus irmãos e minhas irmãs, as parábolas são histórias que ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus. Mas é preciso estar dentro. Lembram da família ontem? Estava fora. Quem foi que Jesus disse que era a sua família? Aqueles que estavam aos seus pés, ao redor, dentro. Isto é, seguir Jesus para perceber que o reino de Deus está se aproximando por meio de sua ação. Os que não seguem Jesus ficam por fora e nada podem compreender. Sinais de Deus são claros e o mistério da missão de Jesus é esse. Aquele que continua fora vai continuar ouvindo parábolas sem entender, sem compreender. Mas você, preste atenção, a você foi dado o mistério do reino de Deus. Sustente essa graça que o Senhor te dá. E permaneça dentro, porque a vida de fé, como a gente meditava esses dias, especialmente ontem, tem que nos levar para dentro, para a proximidade, para estar próximo de quem? Com intimidade com quem? Com Jesus. Hoje mesmo nós vimos o quê? A Léxio Divina nos leva a ter intimidade com Deus. A oração. A vida de oração vai ajudando a gente a interpretar também essa grande parábola que é a vida. Amém? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Rezemos então agora a ladainha de São Bento, pedindo essa graça. A graça de que esse evangelho nos leve a compreender os mistérios do reino de Deus. Que esse evangelho nos leve a compreender as parábolas dessa vida. Com a vossa imagem, mais uma vez, rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós. São Bento, glória dos patriarcas, rogai por nós. São Bento, compilador da Santa Regra, rogai por nós. São Bento, retrato de todas as virtudes, rogai por nós. São Bento, exemplo de perfeição, rogai por nós. São Bento, pérola da santidade, rogai por nós. São Bento, sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. São Bento, estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. São Bento, inspirador de todos os santos, rogai por nós. São Bento, serafim de fogo, rogai por nós. São Bento, querubim transformado, rogai por nós. São Bento, autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. São Bento, dominador dos demônios, rogai por nós. São Bento, modelo de cenobitas, rogai por nós. São Bento, destruidor dos ídolos, rogai por nós. São Bento, dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. São Bento, consolador das almas, rogai por nós. São Bento, ajuda nas tribulações, rogai por nós. São Bento, Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção, ó São Bento, nosso Pai abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações, mas ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Amém. Ele é abençoado por todos, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. E como de costume todos os dias, conhecendo um pouco da regra de São Bento. Vamos conhecer mais um pouquinho da regra de São Bento, que hoje nos ensina e nos diz assim. Tirado do capítulo 49 da observância da Quaresma. A vida de um monge deve ser, em todo o tempo, observância da Quaresma. Como, todavia, essa perfeição apenas se encontra em pequeno número, exortamos os irmãos a que conservem vida muito dura, muito pura, durante os dias da Quaresma e apaguem, nesses santos dias, todas as negligências dos outros tempos. O que faremos dignamente, abstendo-nos à oração com lágrimas, à leitura, à compunção do coração e à abstinência. Acrescentemos, pois, nestes dias, algumas coisas ao nosso encargo habitual. Orações particulares, alguma privação no comer e no beber, de forma que cada um, por sua livre vontade, oferece a Deus, na alegria do Espírito Santo, alguma coisa mais do que lhe seja ordenado, isto é, mortifique seu corpo no comer, no beber, no sono, na liberdade de falar e na jovialidade, e que espere a Santa Páscoa com a alegria de um desejo todo espiritual. No entanto, cada um deverá dizer ao seu abade o que deseja oferecer, a fim de que tudo se faça com o seu consentimento
e o socorro de suas orações. Porque tudo o que se faz sem a permissão do Pai espiritual será considerado como presunção e vanglória e não terá recompensa. Que tudo se faça, pois, com a aprovação do Abade. Capítulo 49 da observância da Quaresma. Oremos. Ó Deus, que fizestes o Abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração final. Suplicamos que, por intercessão de São Bento e de Nossa Senhora, abençoes esta casa e todos os seus habitantes, para que possam praticar boas obras e mereçam obter a saúde do corpo e da alma. E com o auxílio de vossa misericórdia, apresentem-se um dia santos e imaculados diante da vossa face. Que na hora da morte de qualquer de seus habitantes sejam livres das ciladas e embustes do inimigo, pela presença daquele cuja memória celebramos e entronizamos essa cruz nessa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. E finalizamos dizendo assim: que a São Bento recorrendo, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento de Núcia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que reza conosco esta novena em honra a São Bento. Aguardo você amanhã para o nosso penúltimo dia, 8º dia da novena em honra a São Bento. Permaneçamos firmes neste propósito que iniciamos. E com a graça de Deus, pela intercessão de São Bento, alcançaremos a vitória. Pois a força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, esse será salvo e receberá a sua vitória. Deixe o seu like aí e nos ajude a evangelizar de todas as formas com alegria. Inscreva-se no nosso canal DNA Artigos Religiosos. Também acione o sininho e deixe os seus comentários aqui para nossos pedidos de oração, para que possamos assim rezar com você, por você, junto com você,